Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Posso Tocar! Eu sou a Dani Dezembro e esse aqui é mais um vídeo dos nossos bate-papos Papo Musical! Tadã! É verdade, é nesse quadro de aulas de papo musical onde a gente conversa, onde a gente reflete, a gente ativa novos conhecimentos que nos agregam em nossa carreira, no nosso crescimento, nosso desempenho musical, nos permite expandir o nosso olhar, nosso entendimento de assuntos que estão além da nossa prática diária do instrumento e que também nos fazem crescer, tocar cada vez melhor, aprender músicas mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que a gente estuda. Então, você que está aqui hoje nesse vídeo, você vai ter dicas de como a gente pode começar a despertar o nosso processo criativo e começar a compor música, da onde a gente deve partir, o que a gente deve pensar, como que alguém que compõe pensa. Esse bate-papo aqui vai trazer para você algumas dicas para que você possa se aventurar nesse processo, esse despertar de consciência e de experimentação musical através da composição, tá bom? Eu espero que essa videoaula seja agregadora para você e, lógico, deixe seus comentários depois que você assistir sobre o que você achou, o que você curtiu, se você é compositor já, como que é o processo de composição para você, da sua experiência. Relata, divide com a gente, porque isso fortalece aqui a nossa comunidade, tá bom? Seguinte, quando a gente está pensando em criar músicas, e especialmente se essas músicas são canções, ou seja, se há letras nela, 4 dimensões estão envolvidas e precisam ser cuidadas. Na verdade, são dimensões que parecem dimensões específicas, assim, né, individuais, mas elas se interconectam, que são melodia, a harmonia, a forma da música e a letra. São 4 aspectos, né? 4 dimensões que um alimenta, um impacta o outro. E a gente precisa conhecer alguns princípios que fundamentam essas diferentes áreas, se eu posso dizer assim, essas dimensões seria uma palavra melhor, né? Para que a gente tenha elementos para começar a pensar. Para começar a entender como que eu crio a melodia, como que eu crio a harmonia, como que eu crio e cuido da forma e da letra, e como que uma coisa está diretamente conectada com a outra, uma coisa implica na outra, enfim. Por exemplo, se nós olhássemos para a dimensão da melodia, olhando para a melodia, nós temos, de novo, 4 subgrupos ali, 4 pontos para cuidar, né? Quando a gente está criando uma melodia. Que pontos são esses? A própria altura das notas, né? A altura das notas, a frequência que está colocando ali, o contorno melódico, né? O que faz ser mais agudo ou mais grave, a questão da harmonia que está por trás da sustentação dessas alturas, a questão do ritmo dessas alturas. Então, toda a melodia, ela tem alturas assentadas sobre uma informação rítmica, né? Então, a questão do ritmo e a letra. Tem 4 pontos internos para a gente pensar quando eu estou criando uma melodia. E aí, se você começar a olhar para um deles, por exemplo, a questão do ritmo. Eu não sei se você já observou, mas quando a gente está diante de uma música cuja melodia é formada por notas mais curtas, de valor menor, né? Então, notas que trazem uma sensação de que a música é tocada mais rápida, ou melhor, cantada mais rápida, você vai perceber que ela traz uma sensação de como se fosse uma conversa para aquele trecho. Então, toda vez que a melodia é formada por figuras de menor valor, ela traz uma ideia como se fosse mais uma conversa, mais um diálogo que está sendo estabelecido ali, uma história que está sendo contada. Ao passo que quando a gente tem trechos onde a melodia está com figuras de duração maior, mais longa, essa forma de escrita, né, de condução da melodia, traz mais expressividade, ou ela está intensificando algo que o compositor queira evidenciar, talvez o título, talvez uma palavra específica que tem uma carga emocional muito importante naquela música, então acaba durando mais, estica mais a duração da palavra. Eu não sei se você já observou isso. Por exemplo, se você começasse a analisar comigo aquela canção, a Trem-Bala, da Ana Vilela, sabe? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. Em algum lugar. Essa partezinha rápida, até peguei a letra, porque eu não sei a letra dela inteira, é assim, né? Ó. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti.
É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. Tá bem rapidinho, né? São notas de duração muito curta. Não tá... não é sobre ter todas as pessoas. Ela não tá assim, ela tá. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. Então, esse jogo rápido do ritmo da melodia traz essa sensação de uma conversa que tá rolando. Ela tá falando uma mensagem, ela tá conversando. Tanto que traz isso mesmo, né? É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Aí ela chega numa parte que seria um refrão, uma parte B da música, e ela começa a dar umas esticadas em algumas notas. Então fica: é saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito, é saber sonhar. Por que o sonhar já fica mais esticado? E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Quando estica, você evidencia a palavra. Então, notas de duração mais curta trazem efeitos subjetivos, né? Diferentes do efeito causado com notas de duração mais longa na música, ok? Quando você pensa, por exemplo, no aspecto da altura, então você está olhando a melodia e pensa no aspecto da altura, você começa a ver que a escolha das notas, né, a altura, qual nota eu usei, por que usou essa nota, de onde veio isso, essas notas ali, elas estão colocadas totalmente assentadas sobre escalas, sobre uma tonalidade, ou seja, a fonte criativa, da onde veio essa ideia desse som, dessas notas, são de elementos como escalas, tonalidade, a própria harmonia, a progressão de acordes está sendo usada. Tudo isso surge como uma fonte criativa para que notas eu coloco, como que eu crio uma melodia, entende? Então aqui já vai uma primeira dica para você despertar essa tua criatividade, expandir esse seu processo de contato com a composição musical. Qual é? Estude as escalas, estude os arpejos, estude os recursos de figuração melódica e começa a analisar as músicas que você gosta e veja se esses conteúdos, as escalas, as tonalidades, os arpejos, as figurações melódicas. O que são figurações melódicas? São aquelas notas que não pertencem a um acorde, mas que elas estão ali porque elas estão ocasionando um efeito específico, causando uma dissonância para logo entrar no acorde. Então, são recursos que são conhecidos como a bordadura, a nota de retardo, a nota de suspensão, é a mesma, né? Retardo, suspensão, a nota de antecipação, as notas de passagem. Então, são recursos que a gente, quando começa a estudar dentro do nosso campo de ampliar o conhecimento musical, depois, quando a gente começa a conectar com músicas que a gente ouve, ver a escrita dela, você começa a perceber que tá tudo ali. Você fala, então a fonte criativa tá baseada nisso. Você começa a ver que o processo não é tão intuitivo quanto parece. Na verdade, o compositor pode até compor de um jeito que vem assim, veio uma ideia, uma inspiração que veio uma ideia e começou a sair. Só que não começou a sair do nada, começou a sair do leque de conhecimento musical que ele tem. Tanto conhecimento teórico, harmônico, da linguagem da música, quanto o conhecimento que veio pela prática instrumental dele tocar, ele acaba tocando esses recursos. Então isso cria um leque interno de inspirações, de fontes criativas. Quer ver? Vamos analisar comigo. Eu separei uma música aqui, eu peguei uma canção que é o Carinhoso, do Pixinguinha, sabe? É bem conhecida, né? Meu coração, não sei porquê. Vou colocar na tela para você a partitura que eu peguei, para que a gente possa refletir juntos sobre esse aspecto da melodia, da altura, né, dessa melodia, as notas, como elas estão totalmente baseadas nessas informações, na escala, no arpejo dos acordes, em figurações melódicas. Veja comigo, olha, essa música está em Fá maior. Tem um Si bemol na armadura, o primeiro acorde já é Fá, então ela está seguindo a tonalidade, a escala de Fá maior. E aí ele usa a nota Lá, Sol, Fá. Percebe que ele usou 3 notinhas, das quais 2 delas, o Lá e o Fá, são 2 notas que pertencem ao primeiro acorde dessa tonalidade. O acorde de Fá é formado por Fá, Lá e Dó. Então, quando ele foi começar, ele pensou, vou fazer em Fá.
E agora, o que eu toco? A escala de Fá tem 7 notas. Quais delas eu ponho? Eu posso pôr qualquer uma. Não, peraí, eu vou pôr aquelas que tem na formação de base do acorde de Fá. Então, quais as notas ele já reduziu? Ele poderia usar Fá, Lá ou Dó. Ele escolheu usar Lá, a terça. Ele sabia que ele estava começando na terça de Fá. E aí, ele fez um movimento descendente, né? Onde ele passou pela nota Sol. A nota Sol é uma nota de passagem, uma figuração melódica. A nota Sol não pertence ao acorde de Fá, mas ele passou por ela para poder chegar à nota Fá de novo do acorde e voltar para o Lá, né? E é aí que ficou já o... Tá vendo? E aí você pode ver que isso gerou uma ideia motívica. Esse Lá, Sol, Fá, Lá é a ideia motívica, é a primeira, é a célula melódica mais básica que você percebe que permeia todo o resto da música. Tanto que ele repetiu de novo. Lá, Sol, Fá, Lá. Ele fez meu coração. E fez de novo. Não sei porquê. Ele repetiu. E agora ele continuou com a mesma ideia do motivo, um pouco variado, né? Porque ele faz outras notas. Na, 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 na. Por que ele foi para essa nota Dó? Essa nota Dó aí pertence ao acorde de Fá, que ele ainda estava, tá vendo? Ele tá tudo na harmonia de Fá. Na, na, na. Tá aqui em Fá, ele só vai variando a tensão. Ele coloca uma quinta aumentada no acorde de Fá, né? Coloca uma sexta. Então ele vai só... Vai só fazendo isso e continua em Fá. E aí ele vai para esse Dó, mas tá um acorde de Mi. E aí esse Dó, figuração melódica. Esse Dó aí é uma nota de retardo. Ela tá retardando alguém que seria do acorde. O acorde que ele estava pensando nesse momento é o acorde de Mi. E o Mi é formado por Mi, Sol sustenido, Si e Ré. Então ele deveria usar ou Mi, ou Sol sustenido, ou Si, ou Ré. Mas ele usou Dó. Por quê? Porque depois do Dó ele cai no Si. O Si é uma nota que pertence ao acorde de Mi. Então esse Dó aí cria uma expectativa, cria uma dissonância gostosa que chama o Mi. Porque, ó, teu ouvido espera ouvir esse Si. Dó, Si. E aí ele põe o Lá já é a antecipação do que vem depois, que é o Lá menor. E aí ele fica fazendo as notas de Lá menor na melodia. E aí, olha que legal. Indo, né? Tô na segunda pauta, tô nessa tercina aí do Mi, Mi bemol, Mi. Isso aí é uma bordadura, onde você pega a nota que pertence ao acorde de Lá, a nota Mi pertence ao acorde de Lá, desce uma, então ele vai ao Mi bemol e volta. A bordadura é outra figuração melódica, onde você faz um movimento de ir para a nota vizinha, descendente ou ascendente, e voltar, né? E voltar para a nota que estava. Ao você ir para essa nota vizinha, você acaba indo para uma nota fora do acorde. Tanto se for ascendente quanto for uma segunda maior acima ou menor também abaixo, essa segunda ascendente ou descendente vai ocasionar que você passe por uma nota que não é do acorde. E isso é uma figuração melódica. E ele fez esse movimento de bordadura. Aí ele foi para Ré menor, no compasso seguinte. Quando ele estava em Ré menor, quais são as notas do acorde que pode ter em Ré menor? Ré, Fá e Lá. Só que ele não coloca nem Ré, nem Fá, nem Lá, ele coloca Sol. De novo, o mesmo efeito de fazer uma nota de retardo, de retardar a entrada de alguém que era do acorde, o Fá. Por isso que ele coloca Sol e depois cai no Fá. Porque é gostoso ouvir a dissonância que esse Sol causa e a resolução gostosa ao vir no Fá. De novo, tem uma nota de retardo. O Ré pertence ao acorde. E é uma escalinha também, né? Esse Sol, Fá, Mi, Ré é uma descida da escala. Ao mesmo tempo que tá como notas de retardo, ou também chamada de suspensão. Sol, retardo de novo no Dó. Com essa nota Ré em cima, ó. Ré não pertence, o Dó pertence. Então você percebe que o recurso que aqui o Pixinguinha usou é pegar notas do acorde e fazer a condução da melodia por essas notas do acorde, fazendo passagens para outras notas do acorde, ou então usando notas de retardo ou suspensão para criar uma expectativa e depois chegar na nota do acorde. Tá vendo? A gente começa, quando você começa a analisar e entender o que o compositor fez, você começa a ter fontes de inspiração criativa. Você entende que o que ele fez, ele pode até ter feito por uma inspiração,
mas pela base musical dele, pelo entendimento que ele tinha, por ele tocar, isso estava impregnado dentro dele. A nossa criatividade não flui do nada, flui das nossas fontes de inspiração. Então fica aí a primeira dica para você. Estude esses assuntos, escala, tonalidade, figuração melódica, os acordes e comece a usar esse teu conhecimento para analisar as músicas que você gosta. Analisa, começa a reconhecer como isso está sustentando a ideia do compositor. Isso vai ser uma fonte que vai guiar o teu experimentalismo. Você vai começar a experimentar, fazer com esses mesmos recursos. Segunda dica para você. Pensa que toda vez que você está escrevendo, criando uma música, seja para ser uma canção, alguém que vai cantar, ou seja uma música instrumental, alguém que vai solar, você tem que pensar no que é possível de ser realizado. Às vezes a gente compõe coisas que um cantor ou um instrumentista não consegue tocar, porque não pertence à linguagem daquele instrumento, porque às vezes está fora da tessitura daquele instrumento. Então essa dica é muito importante, eu tenho que saber para quem eu estou escrevendo, né? Se eu estou escrevendo essa música aqui e eu penso que é um homem que vai cantar, é uma voz masculina, eu sei que ela vai ter uma região de notas X. Eu preciso saber, porque se eu colocar uma região Y, o homem não vai conseguir cantar, está fora da região de conforto dele, um homem não vai conseguir interpretar bem aquela música. Então, quando você está criando, se não é para você, porque às vezes você está compondo para você mesmo cantar e interpretar suas músicas, e aí, logicamente, você reconhece já as suas potencialidades vocais e também conhece as potencialidades do seu instrumento, porque você toca. Agora, se você está escrevendo para outro, uma terceira pessoa, está criando melodias para um outro instrumento, um outro cantor, você tem que estudar um pouco mais a fundo sobre esse outro instrumento, sobre esse outro cantor. Você tem que conhecer qual a região de mais brilho dele, onde vai ter mais conforto, como que eu escrevo para ele, o que é possível escrever para ele, senão eu faço coisas que realmente estão completamente fora, entendeu? Imagina você escrevendo para o saxofone e querer que ele toque notas duplas, e você criou e está super legal, várias notas duplas ali, tem duas vozes. É um completo desconhecimento da potencialidade do instrumento. Ele não vai ser um instrumento que consegue fazer notas duplas, duas notas ao mesmo tempo. Esse é um exemplo para mostrar para você, entende? Então, sempre pense que você tem que adequar suas ideias musicais à realidade do instrumento, do cantor para o qual você está escrevendo. Você tem que conhecer. E como é que eu posso conhecer, Dani? Estudando um pouco mais sobre esse instrumento. Você pode aprender a tocar esse instrumento, mas você pode também estudar. Tem livros que você encontra informações sobre os recursos, livros de arranjos, livros de orquestração, onde você encontra informações sobre esse instrumento, qual é a extensão dele, como é que é a escrita dele, qual é a potencialidade dele, ouvindo esse instrumento para aprender também a reconhecer os recursos timbrísticos, os recursos de interpretação que ele oferece, entendeu? Conhecendo os naipes vocais, buscando, pesquisando sobre isso. É muito, muito importante isso, tá bom? Tá fazendo sentido pra você? Vou até fazer uma pausa, beber uma aguinha e vou voltar pro nosso bate-papo aqui. E eu quero saber se tá fazendo sentido pra você tudo que eu tô falando aqui, porque eu vou continuar. Se não tiver começando a ter dúvidas, é hora de você colocar aí no canal, é hora de você me mostrar que não tá fazendo sentido, que tem alguma coisa confusa ou não, enfim, não guarda dúvida, tá? Vou seguir. Quando a gente tá mudando o olhar, tirando o olhar só do aspecto da harmonia, da altura, a gente não estava na harmonia, a gente estava na altura. Quando a gente põe o nosso olhar para o aspecto da harmonia da música e da harmonia que está ali dando sustentação àquela melodia, nós começamos a ver que as melodias são extremamente baseadas nos acordes, na sensação que os acordes estão causando e não só na expectativa, na sensação, no movimento harmônico que os acordes geram, mas na essência da formação dos acordes. Como você já viu eu falando aqui, toda vez que a gente tem uma melodia, a gente encontra notas dessa melodia que são notas do acorde. E encontra notas fora também, mas que estão ali por algum efeito específico.
Mas além disso, a harmonia, ela vai sendo o chão, né, a cama que vai conduzindo a sensação que eu quero causar naquele momento da música. Então, se eu quero aumentar o clímax para minha melodia, não basta só eu pensar em usar notas mais dissonantes do acorde. Eu tenho que também pensar que eu preciso conduzir esse clímax pela progressão de acordes. Então, a gente começa a ter um outro ponto de orientação. Quando você começar a estudar, e você deve buscar mais entendimento, estudo sobre a harmonia da música, tem aí uma terceira dica para você. O estudo harmônico vai direcionar que a harmonia que você coloca naquela música vai ser um guia para as melodias. Vai ser um guia para você pensar na altura da notinha da melodia, mas vai ser um guia também para o clímax, para a interpretação que vai ser gerada, para aquilo que você quer transmitir com aquela canção, para a dor que você está querendo gerar, ou para a leveza que aquela letra, aquela canção tem, ou é a cor da música, sabe? A harmonia que você vai gerar, a progressão que você usa, ela vai induzir a isso. Então, estude a harmonia, aprenda a usar os recursos, conheça os recursos do campo harmônico, das progressões mais comuns, das cadências, das tonalidades, das possíveis modulações, porque isso vem ali como um guia para você conduzir a construção da interpretação, da mensagem da melodia, entendeu? A variação de tudo isso. Como se você quer manter uma mesma progressão, e eu volto com a minha dica para você que eu disse, comece a analisar as canções que você gosta. Veja por que você gosta daquela característica daquela música que você ouve. O que torna aquela música interessante para você? Talvez você chegue à conclusão que é o fato do compositor não mudar a progressão de acordes. É sempre a mesma progressão de acordes, porque tem músicas assim, que são cíclicas, sempre a mesma progressão de acordes. Então aquilo está gerando uma monotonia, mas que é uma monotonia que gera um decorrer rítmico interessante. Você quer que fica, como se fosse um ostinato. Isso gera um decorrer, uma situação rítmica que é o que está te interessando naquela música, por exemplo. Começa a observar as músicas que você toca, começa a observar que você canta, né, que você gosta. Começa a observar que naquela música tem um clímax diferente, em determinado momento você fala, nossa, essa parte me arrepiou, o que aconteceu? Ele modulou, ele usou outra progressão de acorde, ele foi para outro tom. Esse é um recurso que ele usa, então. Você vai ativando o entendimento da harmonia como um guia para construir as melodias e para construir o clímax, né? O caráter, a condução interpretativa da música, a ideia musical como um todo. Então, tenha esses dois pontos, assim, e lembra, são duas dicas para você. Estude aqui, né? Uma primeira dica, estude a harmonia, use ela como uma forma de conduzir as tuas construções melódicas e selecione as melodias, né? Uma outra dica aqui, selecione essas melodias a partir de construções harmônicas que você já conhece. Então, de progressões que são mais comuns, do campo harmônico que você já domina, que você estudou. Você vê que nesse momento, você deve estar aí pensando, Daiane, mas e se eu não toco? E se eu não tenho nenhuma ainda experiência de tocar? Eu sou cantor e eu não toco um instrumento. Como que eu vou construir a minha melodia baseado nisso? Bom, no seu caso, seria interessante que você comece a fazer uma parceria musical. Porque rola muito isso, né? Nem sempre o mesmo músico é o que faz a letra, né? Às vezes ele canta, ele tem inspirações para letra, poesia, ele até faz a melodia da letra, mas ele não tem a parte do conhecimento musical para fazer a harmonia que tem que casar, que tem que andar junto. Então é muito bacana, e na história da música nós temos vários compositores que compuseram com amigos, né, em parceria. Então seria legal você ter essa parceria, porque esse trabalho, essa visão, esse entendimento harmônico demanda estudo. Você se toca, busca esse entendimento. Se você não toca nesse momento, não barre o seu processo criativo da melodia, porque não tem isso. Busque parceria. Busque alguém que pode colocar essas harmonias, vocês podem fazer esse processo juntos. E essa seleção harmônica vai vir desse entendimento, do entendimento de que
as progressões que eu posso usar, o caráter que elas têm, a partir do entendimento de análises musicais que eu já fiz e vi padrões que me interessaram, a partir do entendimento do campo harmônico que eu já domino, que eu já consigo fazer no instrumento. Isso vai sendo um norte para você. Tá bom? Agora veja, se a gente mudasse o nosso olhar para observar o aspecto da letra, porque nós temos, né, a dimensão das notas, da altura em si, do ritmo que a gente vai colocar, o efeito que ela vai causar, a harmonia que a gente usa para consubstanciar esse chão aí e trazer a sensação final da música, né, da interpretação. E aí vem o quarto elemento da letra. Quando a gente pensa na letra da música, um ponto assim que tem que ficar para você observar é que a poesia, as palavras que estão sendo pensadas e que estão sendo construídas ali, elas vão sendo organizadas e elas encaixam-se de maneira rítmica com a acentuação dos compassos. A letra da música, ela tem que entrar em harmonia com a própria condução rítmica dos compassos, porque a letra, o discurso, o que nós falamos, tem um ritmo próprio. A nossa fala tem um ritmo próprio e esse ritmo próprio segue a acentuação tônica. Então, quando a gente fala, esse livro é amarelo, esse livro é amarelo, amarelo, tem uma acentuação aqui que fica na palavra, no urelo, esse livro é amarelo. Então, já deu para encaixar aqui uma letra em uma pulsação rítmica de acordo com a acentuação tônica. Esse livro é amarelo. O que ficaria muito estranho é eu falar, esse livro é amarelo. Já começa a ficar muito estranho, porque eu forcei uma acentuação tônica da palavra amarelo, que na verdade o acento tônico dela é na sílaba ré, amarelo, e a gente coloca, na verdade, o pulso da música, a cabeça de um pulso, numa sílaba que não tem acentuação forte. Aí fica estranho. Então, esse livro é amarelo. É onde começa a ficar, que você vê que a poesia não tá indo. Então, um primeiro ponto é que você tem que observar o acento tônico das palavras e encaixar ele numa acentuação métrica. Você tem que, quando está musicando, você tem que saber que você está compondo uma música que vai ter 2 tempos, uma acentuação binária, ou ela vai ter 3, uma acentuação métrica ternária, ou ela vai ter uma acentuação métrica em 4. Independente disso, a tua letra, ela vem junto com isso. Senão ela começa a ficar muito instável. Algumas pessoas perguntam, né? É melhor eu compor a letra primeiro ou eu compor a música primeiro? Qual é o correto? Eu já recebi perguntas também. Qual é o correto? Eu componho a letra ou componho a música primeiro? Ou como a maioria dos músicos fazem? Na verdade, não existe um padrão único, ok? Não existe isso. Tem pessoas que têm uma facilidade para poesia e acabam tendo um insight já para essa melodia e não tem essa questão de fazer a música como um todo. Tem pessoas que só fazem a poesia e nem a melodia, não tem o insight, mas fazem a poesia muito bela. Tem pessoas que fazem juntos, vão pensando na letra junto com a melodia e com a harmonia. Tem pessoas que vão pensando na harmonia, conseguem pensar a harmonia. Então depende da tua bagagem de domínio musical e o quanto você consegue manipular essa bagagem numa fonte criativa, ok? Então, não há um padrão. O fato é que uma área alimenta a outra, né? Uma coisa alimenta a outra. A letra alimenta a questão rítmica, melódica, e a harmonia vai alimentar tudo isso junto, eles vão fechar, entendeu? Uma coisa precisa estar em sintonia depois com a outra. Nesse sentido, e sabendo que o processo de compor é algo um tanto quanto intuitivo, um tanto quanto da expressão dessa verdade da pessoa por meio da música, por meio da poesia, né? Porque quando eu componho, eu coloco ali o que eu tenho para levar ao mundo, por meio de uma melodia, por meio de uma harmonia, por meio de uma letra, e esse processo é de dentro para fora, literalmente, tanto em termos de carga expressiva quanto de conhecimento musical, mas quando você coloca isso diante da letra, essa questão intuitiva fica maior ainda, porque como que eu crio uma letra? Isso vem
de uma descarga, né? De um exalar, de colocar uma verdade sua para fora. Pode ser uma verdade de dor que você está vivenciando, pode ser uma verdade de indignação, de uma coisa que você quer apontar para o mundo, pode ser uma verdade de paz para o mundo, de amor, de beleza, é uma verdade sua. Então, considerando isso, alguns comportamentos podem ser adotados para te ajudar a despertar isso, esse processo de aflorar essa capacidade letrista aí, né? E isso já fica aí como uma quinta dica para você hoje. Que comportamentos são esses? Primeiro, tenha sempre um caderninho perto de você. Porque às vezes você vai ter alguma ideia, alguma intuição de alguma coisa que, poxa, seria legal comentar sobre isso. Às vezes vai vir, você vai observar algum diálogo de alguém e você fala, isso me interessa. Tudo que vem como uma piscada, né? Uma ideia que vem, que pisca, anota. Porque você tem que ter isso, esse caderninho para anotar suas ideias, anotar as ideias. Se vier uma ideia musical e você souber escrever uma partitura, porque veio na cabeça, escreve a ideia musical. Tenha um bloco de notas, onde você pode jogar ali suas ideias. São ideias que todo o processo criativo depois busca. Outro comportamento, acostume-se a fazer análises de letra, da letra. Pega a letra lá das músicas que você canta, que você gosta, e estuda os versos dela. Escuta, põe o fone de ouvido, escuta como que tá rolando esses versos com a música, qual que é o encaixe, né, das palavras com a música, mas depois leia apenas a poesia, sem a música, leia em voz alta e começa a perceber esse elemento importante que tem nas letras, que é a própria poesia, não é só uma letra, né? Não é algo mais poético. Como que se pensou, como que esse compositor conduziu essa mensagem de um jeito subjetivo? Quais foram as palavras que ele usou? Qual foi o caráter enigmático ali? Qual foi a interpretação subjetiva que ele colocou? Quando você começa a ter esse tipo de análise, você começa a ser mais criterioso no repertório que a gente ouve, no repertório que nos chega por meio da mídia. Você começa a ter elementos para começar a julgar e falar, esse repertório está muito pobre, esse repertório não está legal, porque você vai começando a diferenciar, o teu olhar da poesia, da arte em si, vai começando a aflorar. Então analise as letras das músicas que você gosta e canta. Faça isso. Outra coisa, comece rabiscando os primeiros versos. Começa a escrever do que você está sentindo. Às vezes, nós temos um ego aqui que bloqueia o nosso processo criativo porque a gente começa a avaliar e a julgar, né? Você fala, isso aqui tá uma porcaria. Eu não vou falar isso aqui, nossa, não. Na verdade, põe para fora. No começo, você tem que pôr para fora. Depois, quando você vai reler, quando você vai fazer outras frases, você vai começar a estruturar melhor, vai lapidando a escrita, vai lapidando o jeito de falar aquilo. Primeiro põe pra fora, não bloqueia logo no começo, sabe? A hora que você tá querendo, põe pra fora do jeito que veio o sentimento, a ideia, põe pra fora. Lógico, depois você vai refinando, mas não bloqueia pelo seu ego ou pelo seu crítico interno que já barra desde o começo, tá? Um outro comportamento que você pode ter é grave os versos com a sua voz. Grave, leia, porque pode acontecer de você ter nesse momento que você está lendo um insight do ritmo já. Do ritmo, como que você vai falar aquilo, se são notas mais rapidinhas, se vão ser notas com uma duração mais longa, como que essa expressividade, como que aquele sentimento daquela letra vai aflorar. E aí vai vir uma ideia, então você tem que gravar. Não acredite, não confie só na sua memória. Não vai ser o suficiente. A gente esquece. Muitas coisas acontecem em 2 horas do seu dia. Depois você já fala, como é que era mesmo? Já foi embora. Grava porque o áudio se torna uma referência muito boa para você lembrar dos detalhes daquilo que quando você estava lendo em voz alta, te veio como insight, tá? E um outro comportamento se aproxime de um instrumento. Vai ser muito bom se você que está pensando na letra tiver a capacidade de ter um acompanhamento harmônico junto. Estude um instrumento harmônico, se você tiver possibilidade, especialmente um instrumento harmônico. Estudar música em qualquer outro instrumento vai ser um grande enriquecimento para você, porque você vai começar a entender sobre música. Mas
para consubstanciar, para embasar a tua letra que está criando, um instrumento harmônico é mais efetivo, porque vai te permitir fazer acordes, vai te permitir cuidar dessa camada que é a harmonia, e os outros harmônicos melódicos, os outros instrumentos, tipo melódicos, instrumentos percussivos, não vão te dar essa possibilidade, e você precisa, para concluir o teu processo de conversão da letra em música também, precisa da harmonia. Então, se aproxime desses instrumentos. Se você não tem condição de dar ou não quer, considere a possibilidade de encontrar um parceiro aí que faça as harmonias, que vocês consigam se conectar. E esse é o mais difícil, né? Alguém que consiga vibrar a mesma mensagem que você, aquela mesma letra, consiga captar a sinergia daquilo para que vocês desenvolvam um processo de composição juntos, tá bom? Fica aí a quinta dica de alguns comportamentos para você adotar junto da sua busca por uma letra. Agora veja, em todo o processo criativo, toda vez que a gente está compondo, nós não precisamos esperar, assim, até a gente saber qual é a nossa identidade, porque às vezes a gente fica inseguro para começar a compor e fala, mas eu nem sei qual é a minha verdade, a minha identidade, a minha personalidade artística. E você não precisa esperar ter clareza disso para que você comece a fazer. Simplesmente a gente tem que começar a fazer. E para que isso funcione, para que você entenda isso melhor, eu quero dividir com você uma fala de um autor chamado Austin Kleon. Ele tem um livro chamado Roube como um Artista. Fica a dica aqui para você, tá? Aliás, essa é uma sexta dica. Não só a leitura desse livro, mas uma parte específica que ele colocou ali no livro dele, que é a seguinte: comece copiando. Ele fala, comece copiando. Esse autor, o Austin Kleon, ele fala exatamente o seguinte, eu vou ler para você, ó. Ninguém nasce com um estilo ou uma voz. Não saímos do útero sabendo quem somos. Nós vamos tomando consciência do nosso eu, das nossas verdades, né? No começo, aprendemos fingindo que somos heróis. Aprendemos copiando. E estamos falando aqui de prática e não de plágio. Plágio é tentar fazer o trabalho do outro passar pelo seu. Copiar é uma engenharia reversa. É como um mecânico removendo partes de um carro para ver como ele funciona. O que ele quer dizer? Nós temos que ter modelos. Para que a gente comece, a gente tem que imitar alguém. Nosso processo criativo não surge do nada, não surge por pura inspiração. Nós temos que fazer um trabalho de imitar. Então a gente começa cantando cover, a gente começa aprendendo a tocar aquela música, sendo uma banda cover, imitando a performance daquele músico que eu admiro, tentando chegar ao máximo próximo dele, porque é isso que vai trazer pra gente o processo da prática. E nesse processo de prática, a gente vai refinando e tomando consciência de quem somos, de qual é a nossa identidade, aquilo que só a gente faz e faz do nosso jeitinho tão bem feito e tão gostoso e que vai tornando aquilo ser a nossa cara. Você quer ver? Ele continua, ó. Primeiro, você tem que descobrir quem você vai copiar. Depois tem que descobrir o que você vai copiar. Mas escolher quem nós vamos copiar é fácil. Nós copiamos os nossos heróis, isso ele diz. Você copia os seus heróis, as pessoas que ama, as pessoas que te inspiram, as pessoas que você quer ser, as pessoas que conectam com você, com a sua mensagem. É verdade, a gente age igual elas porque a gente admira, são os nossos heróis, entendeu? Depois, o que copiar é um pouco mais complicado, porque nesse momento não se limite a roubar o estilo, roube o pensamento por trás do estilo. Você não quer parecer aos seus heróis, você quer enxergar como eles. Quando você admira uma pessoa que usa uma roupa X, você não quer exatamente a roupa dela, usar a roupa dela, você quer entender e ser como ela é, porque ela usa aquelas roupas, aquilo te impacta. Então traz isso para a música. Nós primeiros começamos a analisar, a tocar aqueles repertórios de canções, de músicas que a gente gosta. Agora, é importante você ir para dentro do processo criativo daquele que está sendo o teu modelo. Como ele criou? Analisa, usa o repertório dele, as ideias dele, as ferramentas que ele usou musicais para compor, a partir dessa análise que você faz, para ser as suas ferramentas.
Usa o pensamento. Olha, roube o pensamento por trás do estilo. Faça as suas composições com a mesma progressão que ele fez. Mas ele sempre usou essa progressão harmônica. Pois eu vou começar compondo usando sempre a mesma progressão harmônica. Gostei. Vou fazer com essa progressão harmônica aqui. Dessa forma, olha aqui, ó. Uma falha maravilhosa que há nos seres humanos é o fato de sermos incapazes de fazer uma cópia perfeita. É em nossa falha de copiarmos os nossos heróis, né? A gente não consegue copiar perfeitamente. É nessa falha que descobrimos onde está o que é nosso. É assim que nós evoluímos. Portanto, copie os heróis. Perceba onde você fica aquém, onde você não consegue fazer igual a ele. Nossa, eu não consigo fazer a mesma melodia que ele fez, ou uma melodia tão bonita que ele fez. Eu usei a mesma progressão, mas agora a minha melodia ficou... Percebe aonde ficou... Porque o que existe aí de diferente? O que torna essa melodia diferente? Você, a princípio, julgou ela como ruim. Tá, mas musicalmente, o que ela tá de diferente se não conseguiu gerar a mesma coisa? Olha que bacana. Isso é o que você deveria ampliar e transformar no seu próprio trabalho. É assim que você vai percebendo a tua identidade. No fim das contas, a mera imitação dos seus heróis não é uma homenagem. Você fazer só um trabalho de imitar, de tentar ser o cover ao máximo dele. Transformar o trabalho dele em algo seu, isso sim é homenageá-los, dando algo ao mundo que só você poderia conceder. É assim que a gente vai descobrindo a nossa personalidade. Ou seja, a gente tem que começar, temos que nos arriscar e usar as referências analíticas, o pensamento que ele usou, os recursos de ferramentas que ele usou, que a gente precisa reconhecer como modelo para a gente começar. Então, nós vamos nos descobrindo, fazendo prática, nós vamos encontrando nossa identidade. É assim, na obra dos grandes compositores, nós temos fases. Se você, quando começar a estudar mais e mais de música, você vai perceber, olha, mas o Beethoven, nessa fase, a obra dele tinha esse caráter. Essa já é uma outra fase da obra composicional dele. Muda o caráter. Por quê? Porque ele foi se descobrindo, ele foi se refinando na arte da composição, ele foi se desamarrando de princípios que ele tinha inicialmente, foi tendo ideias para novos princípios, foi trazendo outras coisas, então são períodos diferentes, é como se fossem personalidades diferentes do mesmo compositor, entende? Começa. Tá ficando legal? Tá curtindo? Tá fazendo sentido para você? Eu espero que sim. Talvez você esteja aí pensando, Daiane, mas eu sou muito crítico e assim, eu nunca gosto das minhas composições, ou, Daiane, quando as pessoas não elogiam, assim, não gostam das minhas músicas, isso já me deixa desanimado, sabe? Eu preciso dessa validação, desse elogio, desse reconhecimento. E eu mesmo, às vezes, não consigo também, eu sou muito, muito, muito crítico, eu não consigo nem me dar espaço para ver florescer, porque eu já fico, boicotando as minhas iniciativas, porque eu sou muito autocrítico. Olha, se você está nessa situação, se isso bloqueia o seu processo de experimentar, de criar mais na música, eu de novo permito me valer de uma citação que esse autor aqui, Austin Kleon, traz nesse livro, que tem informações bastante interessantes. Ele tem duas frases aqui que valem por si só. A primeira frase que ele traz é: validação é para o seu cartão de estacionamento. Outra frase, que é uma citação que ele trouxe, é uma citação de Craig Domhauer, acho que é assim que pronuncia. A citação dessa personalidade é a seguinte: a arte moderna é igual ao seguinte: olha, eu poderia fazer isso, mas ele não fez. Ou seja, o que significa? Quando a gente encontra o nosso eu, a nossa identidade, e a gente só encontra depois de muito praticar, de tentar, de rabiscar, de fazer nossas obras, e esquecer o que vão achar, como vão julgar essas obras ou não, esquecer essa necessidade de validação, simplesmente fazendo, colocando para fora e refinando. Esse processo de refinar vai vir conforme você não se contenta, e você não vai se contentar. A gente não se contenta no processo criativo, a gente vai querer fazer a mais, a gente vai buscar estudo, a gente vai buscar capacitação,
a gente vai refinar a nossa técnica, vai refinar o nosso conhecimento daquela área, enfim. Você vai fazendo, independente de aprovação, você descobre a sua verdade e quando você ouve, mas você poderia fazer isso, você poderia ter feito isso aqui nessa música, né? Não tá legal assim. Quando você ouve isso e você associa o teu pensamento, pois é, mas eu não fiz. Você criou uma nova arte. A arte moderna é igual a, eu poderia fazer isso, mas, pois é, mas eu não fiz. Eu criei uma identidade, eu criei um outro gênero, eu criei um outro estilo musical, eu criei aquilo que caracteriza a minha banda, a minha produção. Foi assim que surgiu outros gêneros. É assim que a gente teve os movimentos da bossa nova, é assim que teve outros movimentos musicais, entendeu? É rompendo. Mas como que rompe? Você acha que quando o compositor está criando, ele já sabia antes do processo que ele ia romper? Que ele ia fazer uma coisa nova? Não. É uma descoberta. A gente faz coisas que depois a gente pode jogar fora. Mas depois, faça, entendeu? Não se permita não começar. Faça. Em determinado momento você vai descobrir a sua verdade. Só que faça e faça sempre se reciclando, querendo aprimorar mais e mais. Você quer ver? Tem uma passagem aqui que eu acho que vale a pena dividir com vocês, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Esse autor, o Austin Kleon, ele sempre diz que a gente tem que deixar de lado a opinião num primeiro momento. Nós devemos avaliar quais críticas nós vamos considerar. Porque, às vezes, é uma crítica que vem de uma pessoa que tem um entendimento, que está querendo propiciar uma elevação da nossa capacidade técnica, do nosso conhecimento. Então, é uma crítica que visa uma melhoria, tá? E nesse caso, às vezes nem é uma crítica, às vezes a gente interpreta como crítica, nem é uma crítica, é uma orientação, uma correção de técnica, ok? Um alinhamento da técnica que você usa, ok? Esse tipo de voz que fala pra você é uma voz que merece atenção. Outras vozes, a gente tem que deixar, é da opinião da pessoa, ela tem o direito de dar a opinião dela, ok? Mas o fato é que também, por outro lado, você não pode ficar só querendo ficar dependente da aprovação. Porque a aprovação também faz a gente ficar estacionado. Elogio demais é ruim. Sempre foi. Elogio demais é um perigo. Porque a pessoa acha que já chegou no ápice e estaciona. Então, o que ele traz é o seguinte, que ele traz a citação, ó. É por isso que eu coloco todo e-mail legal que eu recebo numa pasta especial. E-mails mal criados já são deletados imediatamente. A pessoa não dá bola, né? Isso a gente estende, por exemplo, por causa dos haters que existem nas redes sociais, né? Quando aqueles dias negros chegam, ou seja, quando você está desanimado, né? Precisando de uma força, eu abro aquela pasta especial e leio alguns desses e-mails, porque eu preciso me abastecer dessa energia gostosa que o elogio traz. Então eu volto a trabalhar. Fecha a pasta e acabou. Segue a vida. Foca no que tem que ser feito. Experimente. Ao invés de manter um arquivo de rejeições, de ficar focado nas críticas demasiado, nas opiniões que são de rejeições, mantenha um arquivo de aplausos, mas mantenha um arquivo, não fique o dia inteiro olhando para os aplausos, mantenha um arquivo, use-o moderadamente, não se perca nas glórias passadas, mas deixe-o por perto para quando você precisar levantar o astral e continuar. Nada de graça, a gente vai melhorando a nossa capacidade. Aliás, você pode estar pensando, Dani, eu não nasci para isso, eu não nasci para composição musical. Ixi, Maria. Bom, se você está falando isso no sentido de que você sabe que a sua forma de contribuir com o mundo profissionalmente é em outra área, você já tem clareza disso, você fala, não, eu sei que é aqui que eu me realizo profissionalmente, eu vou contribuir com o mundo para isso. Então eu entendo essa sua fala. Literalmente você não nasceu para fazer da composição uma forma de contribuição com o mundo. A sua área profissional é outra. Tá tudo certo. Agora, se você fala isso, eu não nasci para compor, não dá para mim isso, atribuindo a isso uma questão de ser capaz ou não, aí eu discordo. Porque a composição também é uma área de estudo musical, que pode ser muito aprofundada. Existem diversas áreas e campos de estudo que se abrem conforme você quer aprimorar cada vez mais a tua capacidade de composição.
desde a parte do estudo do arranjo, a parte de estudo do contraponto, a parte de estudo da orquestração, a parte de estudo da própria harmonia, né, de timbres, enfim, que está ali na orquestração. Há um campo amplo para que você possa se aprofundar. E se há esse campo amplo, isso mostra um sinal, né? Mostra que composição não é algo que predispõe de uma intuição que venha pronta. Então, o que na verdade acontece não é que você não tem capacidade, é que você não está focado para buscar um direcionamento para aprender a compor. E, claro, tudo que a gente começa a fazer não é algo de excelência, nem tenha essa expectativa, mas tenha consciência de que a prática, o estudo, a consistência, a permanência nessa área vai te trazer excelência, vai te tornar hábil para isso. Todo mundo tem capacidade de desenvolver a habilidade, as diferentes habilidades musicais. A composição é uma delas. Todo mundo tem, desde que queira se dedicar àquilo. Nós precisamos nos entregar ao conhecimento necessário para aquilo, entendeu? Então, pensar de forma desanimada, não nasci para isso, só me revela que você ou não está se dedicando para aquilo, ou você simplesmente não quer mesmo, porque a sua área de foco, de contribuição com o mundo, de realização, de deixar as outras pessoas mais felizes por meio da sua profissão é em outra área, não é na música. Então tudo bem, tá tudo certo, ok? Uma última dica, uma 7ª dica aqui para fechar o nosso bate-papo, e que é uma dica importante sobre dentro da área ali, né, de condução do teu despertar criativo, aprenda a proteger o teu direito autoral. É verdade. Quando a gente compõe, quando a gente começa a desenvolver uma obra composicional, nós devemos registrar essa obra. Por que, né? Por que não registrar? Por que permitir que depois eu tenha que entrar na justiça para recobrar direitos de coisas que são minhas e que eu não ali comprovei antecipadamente que era uma ideia minha, né? Hoje as redes sociais estão aí, são muito fáceis de serem acessadas, então é muito fácil você pegar o seu leque de composições e começar a fazer lives, a começar a apresentar, a começar a fazer gravações, né? Só que você soltou para o mundo. E depois, né? E depois, lá na frente, você percebe que a tua ideia bombou, que alguém pegou a tua música, viralizou, né? E aí? E essa pessoa registrou. Então, aprende a proteger o seu direito autoral, é importante, tá bom? Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai encontrar informações sobre como fazer registro. Hoje em dia isso é muito acessível, então faça essa pesquisa. Eu, procurando rapidamente pelo Google, encontrei um leque de informações no site da Abramos. Então você consegue encontrar, o site é abramos.org.br. É como se fosse escrever Abramus de música. É um dos sites, mas você pode levantar outras, você pode buscar esse conhecimento, né? Olha o que eles nos trazem lá, ó. Citações que eu encontrei diretamente no site. É importante saber que o registro não é essencial para que a música seja considerada protegida pelo sistema do ECAD. O registro não é essencial. Registrar uma música serve como indício de prova de autoria e, em alguns casos, demonstra quem declarou primeiro, publicamente, a autoria. Só que a proteção dos direitos autorais que o ECAD confere não depende do registro declaratório. Para atrelar suas músicas ao sistema de proteção dos direitos autorais e receber o seu dinheiro, porque você foi que compôs aquela música, você precisa de uma associação de música. E aí tem várias, Abramos é uma delas. As músicas ou qualquer outra obra intelectual devem ser registradas na Biblioteca Nacional, ok? O registro precisa acontecer ou na Biblioteca Nacional ou na Escola de Música da UFRJ. E você pode entrar no site de alguma dessas duas instituições e seguir os passos indicados para fazer o registro da tua música, tá? Podem ser registrados arranjos musicais. Se você faz um arranjo, você pode registrar um arranjo musical, uma composição musical, uma letra e partitura de música. São essas 4 coisas que você pode registrar. Isso permite reconhecer quem é o autor, ou os autores, né? Especificar os direitos morais e patrimoniais da música e estabelecer a duração dos prazos de proteção, tanto para o titular
quanto para os seus sucessores, para os herdeiros, né? Os filhos da pessoa. Então, mesmo não sendo obrigatório o registro para que você seja protegido pelo sistema do ECAD, né? Ó, mesmo que não seja sendo obrigatório, nós recomendamos que o registro seja feito. Comece por aí. Afinal, a citação deles, né? O seguro morreu de velho. É o registro que vai te resguardar em qualquer eventual disputa judicial. Ou seja, o ECAD cobre, né, os direitos autorais, mesmo que não esteja registrada a música. É isso que falou. O ECAD cobre os direitos autorais, mesmo que a música não esteja registrada. Agora, se você não registrar lá na Biblioteca Nacional, né, na UFRJ, na Escola de Música da UFRJ, não garantiu a proteção do direito, né, não colocar publicamente que foi você que criou aquilo, e depois, né? Então, uma dica aí, proteja a tua obra, proteja o teu tempo, valide o teu tempo, porque o tempo criativo é muito difícil de precificar. É muito difícil você colocar um preço no tempo que você gastou para criar a tua obra. É muito difícil. E não valorizar, né, não dar o direito para quem criou é muito ruim, porque desestimula. O compositor ele tem que ganhar dinheiro pelo que ele fez. Uai, ele gastou um tempão fazendo, ele tem que ganhar dinheiro para aquilo, é justo. Se você não registra, você não recebe o que você teria direito de receber quando alguém grava essa música, quando alguém reproduz ela num barzinho, quando alguém vai fazer apresentações públicas com ela, vai fazer uma live com ela, você não ganha. Então, qual é o incentivo que você tem para continuar no teu processo criativo? Você precisa de leite e pão na mesa. Todo mundo, ninguém anda pelado, precisa comprar roupa, precisa pagar conta de energia. Qual é o incentivo que você vai ter para continuar nisso? Entende? Então, dica, proteja a tua obra, tá bom? É isso aí. Eu espero que esse papo musical aqui tenha trazido ideias, insights que despertaram a tua criatividade, a tua forma de se posicionar, de buscar conhecimento musical, de se aventurar, de praticar a escrita, a composição. Se você gosta disso, se você tem esse feeling, quer começar a fazer, se você tem curiosidade, eu espero que essa aula tenha de fato te dado, no mínimo, ânimo para fazer isso, no mínimo, mas que tenha te dado ferramentas, passo a passo, para você começar a buscar, né? Porque não adianta a gente querer, a gente tem que colocar o pé e começar a buscar, tá bom? Se essa aula te ajudou nisso, por favor, deixa o seu like aí já, curte esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, se inscreve aqui no meu canal do Posso Tocar e me acompanha nas outras redes. Eu tenho um canal no Instagram, no Facebook, TikTok, Twitter, nossa, tenho canal no Telegram, tem um blog lá no site, meu site é o postotocar.com.br, tem material para download ali no site, enfim. Se você quer crescer cada vez mais na música e tá achando que essas aulas estão contribuindo com você, me acompanha mais de perto, tá bom? Fala aí pra mim, deixa seus comentários, deixa suas dúvidas, o que despertou aqui durante esse bate-papo, que eu faço questão de responder. Você sabe que eu leio os comentários, tá bom? Te encontro nas próximas aulas, então. Combinado? Fui! Até mais, hein, turma?